Pessoal, aqui é o professor Alisson, estamos aqui na nossa segunda aula, espero que vocês tenham curtido bastante o slide 1, o vídeo 1, né? Tenham aprendido bastante sobre o verbo comer, né? Nos seus 4 tempos, simple present, simple past, simple future and conditional, né? Tenha também aprendido bastante palavras sobre comidas, né? Alimentos, para que vocês possam ter repertório para montar suas próprias frases, suas próprias combinações de falas, tá? Hoje nós teremos alguns tópicos extras, né? Como pede a BNCC, nós precisamos trabalhar, né, um pouquinho de gramática, um pouquinho da fala, um pouquinho da compreensão, um pouquinho da questão cultural, né? O inglês não é uma língua mais, hoje em dia não é considerada mais uma língua só dos países de língua inglesa, é considerada uma língua universal. Então, até fora de países de língua inglesa, ela tem um papel importante, inclusive no Brasil, né? Então nós vamos ver hoje um tópico cultural, nós vamos estudar, claro, começar pela Irlanda, né? Hoje a aula está tematizada aqui, estou aqui, ó, no mapa aqui da Irlanda, aqui atrás, opa, eu sempre erro a posição. Eu não sou garoto do tempo, tá, gente? Então perdoem a posição aí quando eu apontar. Bom, estou tentando, né? Estou tentando. Enfim, então nós vamos ver a parte cultural sobre a Irlanda, comparar alguns tópicos com o Brasil, né? Enfim, vamos, como eu falei, vamos ver um pouquinho de gramática, né? Os artigos indefinidos, quando você precisa descrever alguma coisa ou apontar alguma coisa dizendo a palavra um ou uma. Em inglês são só dois, a gente vai ver qual o uso de cada um em cada situação, né? E trabalharemos um novo verbo para fechar essa pareia, né? Completar esse par aí de comidas e bebidas, o verbo comer e beber. Vamos estudar, obviamente, o verbo to drink em suas 4 formas, né? Presente, passado, futuro e condicional, e alguns tipos de bebidas para que vocês também possam fazer similarmente o que nós fizemos na aula passada, né? Que é juntar as palavras organizando na sequência certa, que a gente vai estar falando aqui, né? E poder criar frases cada vez maiores, mais sofisticadas, mais naturais, dentro da língua inglesa, tá bom? Então vamos começar, né, gente? Esse mapa aqui não é à toa, nós temos aqui o mapa da Irlanda, aqui, aqui, né? Opa, achei. Né? E aqui atrás o mapa do Reino Unido, né? Que é um grupo de 4 países, a gente vai já falar sobre eles, mas o nosso foco hoje vai ser a Irlanda, tá? Que é um país de língua inglesa, foi nesse bloco aqui, nessa ilha, que surgiu a língua inglesa, tá? Aqui nós temos um pouco para cá a Europa, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a relação deles, né? Mas antes, deixa eu compartilhar com vocês um slide, para a gente acompanhar aqui junto na internet. Onde está? O professor está um pouco perdido, né? Aqui está. Muito bem, galera, vamos lá. Bom, então o slide está todo tematizado hoje. Irlanda, segundo slide, segunda aula, né? Bom, vamos nessa. Então tem alguns símbolos que vocês percebem aí, né? Que tem tudo a ver com a Irlanda, né? Por exemplo, o trevo de 4 folhas ou 3 folhas, né? Aqui está de 4, mas o trevo original da história, ele remete ao de 3 folhas, né? Ele tem a ver com o de 3 folhas. Aqui nós temos o St. Patrick's, vamos já ver porque que tem um snake aqui, uma cobra, né? Com a relação, né? O leprechaun e a bandeira da Irlanda, e o pote de ouro com arco-íris. Vamos ver qual é a relação dessas imagens com a cultura irlandesa, tá? Bom, então aqui está um pouco do nosso sumário, o que é que nós vamos estudar nessa aula. É uma aula um pouco longa, tá? Espero que vocês assistam até o fim. Então aqui nós vamos primeiro iniciar pelo tópico cultural, como a gente falou, falar um pouco da Irlanda, um país de língua inglesa, comparar com o Brasil alguns tópicos, né? De gramática nós teremos algo muito curto, né? Que vai só nos ajudar mesmo a facilitar a nossa fala. O foco não será todo só em gramática, né? Vamos falar dos artigos indefinidos, o A e o AN, depois vamos para a aquisição de léxico, ou seja, aprender palavras e a pronúncia ao mesmo tempo de cada uma, né? Usando os símbolos fonéticos que vocês já estão aprendendo, né? Vamos para a prática oral, né? Faltou um acentinho ali, mas tudo bem, depois o professor corrige para vocês, né? A prática oral e auditiva, seja compreensão, e aí, por fim, colocar a mão na massa para vocês falarem as frases de vocês usando o verbo to drink, que significa beber, no presente simples, passado, futuro e condicional. Depois nós fazemos uma avaliação, que sempre é um pequeno exercício, uma pequena tarefa, um pequeno trabalho, porque vocês precisam ser avaliados para eu saber, para eu sentir se vocês realmente estão aprendendo ou não, para que a gente possa atingir a cada um, né, e suprir a necessidade de cada um, tá
bom? Então eu queria falar rapidamente sobre alguns ícones, alguns símbolos aqui, como o horseshoe, que ao pé da letra é sapato de cavalo, né? Horse é cavalo e shoe é sapato. Então aqui nós temos o símbolo, ó, horseshoe, que são quando você tem essas letras ou esses símbolos, opa, bati aqui na câmera, entre barras, né? Celular. Enfim, você tem apenas a pronúncia, tá? Então aqui, ó, vou dar uma pequena demonstração, mas eu não vou falar todos aqui, porque não vai dar tempo, vai ficar muito longo. Então o H tem som de R, o C ao contrário tem som de o R tem um som de R mais enrolado do que o português, e não é apenas R, né? Hor, horse, som de S normal, som de X, som de U, né? Horseshoe seria a pronúncia correta dessa palavra ferradura, né? Que é um símbolo de sorte. As pessoas colocam na porta de casa, acreditando que vai trazer sorte. Aqui nós temos a flag, que é a bandeira da Irlanda. Nós temos o St. Patrick, que foi um padroeiro. Ele ficou muito famoso na Irlanda, né, porque ele pregava as missas dele usando um trevo de 4 folhas, de 3 folhas, desculpa, que é o mais raro, né, que é o shamrock. O shamrock é o trevo em inglês, né? Então ele usava esse trevo para falar da Santíssima Trindade, né, para pregar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Father, Son and Holy Spirit. E aí tem a snake, né? Por que nós temos um snake aqui? Porque o São Patrício ficou famoso por ter expulsado, né? Dizem que ele fez um milagre lá, obrou um milagre e expulsou todas as cobras da Irlanda. Naquela época a ilha tinha muitas cobras, né? Porque vocês podem ver aqui que é uma ilha, ó. Ela está solta da Europa, né? Enfim, meu. Só para vocês entenderem, gente, é porque assim, está espelhado, né? Então, quando eu aponto para a esquerda, para a minha esquerda, parece que eu estou apontando para a direita. Então, por isso que eu fico um pouco perdido. Mas ok, vocês estão vendo aí o mapa da Irlanda. Enfim. Então, ele expulsou todas as cobras da ilha. E parece que essas danadas dessas cobras vieram bater tudo aqui no Brasil, né? Porque lá não tem cobra, mas aqui parece que tem demais. Opa, derrubando o microfone aqui. Professor, não fique nervoso, professor. Bom, então a próxima palavra nós temos o golden coin, que são as moedas de ouro, vocês vão já entender por quê, né? Então nós temos o leprechaun, que é um defensor do pote de ouro. Como na Irlanda chove muito, eles acreditam que se você seguir o arco-íris, né, até o final, é uma lenda, obviamente, né? Você vai encontrar no final do arco-íris um pote de ouro. Só que esse pote de ouro vai estar sendo vigiado por esse leprechaun, que é o vigia lá, o anão Duende Verde, né? E você precisa tocar uma música para ele ficar enfeitiçado e você conseguir pegar o dinheiro, né? O pot of gold, né? O pote de ouro no rainbow, no final do rainbow, né? Do arco-íris. Aqui tem esses amigos rindo muito, bebendo, porque os irlandeses eles têm uma tradição de beber muito, né? Que vem desde os antepassados dele, dos povos vikings que colonizaram, que chegaram na Irlanda lá, né? Enfim, e essa tradição foi passando de pai para filho. Bom, vamos aqui conhecer um pouco da Irlanda mais a fundo, né, galera? Então, deixa eu puxar minha câmera para cá. Bom, então, como a BNCC pede, a gente tem que tratar do eixo cultural. Então, com o eixo cultural hoje, nós vamos estudar um pouco da cultura da Irlanda, né? E ver a relação com a língua inglesa e o que é que ela tem a ver com o Brasil também. O que é que a gente pode, o que é que a gente tem de interessante, de igual, de similar, de diferente, o que é que poderia ser interessante na nossa cultura ou não, né? Bom, então vamos lá. Antes de falar propriamente da Irlanda, eu preciso falar dos vizinhos deles, né? Que esse mapa aqui em vermelho, ó. Primeiro vamos nos situar. A Irlanda está numa ilha aqui, ao lado do Reino Unido. Essa é a bandeira do Reino Unido, não é a bandeira da Inglaterra, como muitos pensam. Na verdade, essa bandeira aqui é a junção de bandeiras de vários países, tá? Então, a Irlanda está coladinha aqui com o Reino Unido, né? Aqui parece que eles estão coladinhos com a Europa, mas não, tem uma faixa de mar muito grande aí, tá? Enfim, então o Reino Unido ele sempre se isolou muito da Europa, assim, não sei, eles não se identificam muito com os europeus, eles se identificam um pouco mais com os Estados Unidos do que com a própria Europa. Enfim, é uma rixa do passado aí, né? Parece que o Reino Unido, a Europa, desculpa, o continente europeu não deu muito apoio quando eles precisaram, é um momento de guerra, enfim. Mas enfim, bom. Então, o Reino Unido, gente, são 4 países que são aqui, ó, a Inglaterra, País de Gales, a Irlanda do Norte, que não tem mais nada a ver com a Irlanda aqui do Sul, que é a República da Irlanda, que é o que nós vamos falar hoje, né? E a Escócia. Então, eles juntaram a bandeira da Inglaterra, que é essa aqui,
quando a Escócia formaram a primeira bandeira. Depois criaram uma bandeira provisória para a Irlanda do Norte e montaram essa bandeira com um X deitado aqui, né? E aí vocês vão ver no próximo slide como foi a formação dessas bandeiras, né? Deixa eu diminuir aqui, pronto. Então, ó, em 1707, né, juntou-se a bandeira da Inglaterra com a da Escócia, uma sobre a outra formaram essa primeira bandeira, né? Depois a Irlanda do Norte ia entrar com a bandeira, mas era muito parecido com a da Inglaterra. Então eles negociaram para criar uma bandeira provisória com esse X deitado para encaixar aqui bem, né, preencher essa lacuna, e assim foi feito. E aí você pergunta, e o País de Gales? Cadê a bandeira do País de Gales? Né? É uma bandeira um pouco chamativa, com um dragão, né, fundo verde e branco. Então o País de Gales ele não fez questão de colocar uma bandeira provisória ou colocar a bandeira dele, enfim. Mas continuou participando do grupo, né? Fez parte do grupo mesmo assim. Então, isso é um grupo formado de 4 países que quiseram se fortalecer, né? E tem a mesma moeda, lá eles têm a libra esterlina, que geralmente gira em torno de, uma libra esterlina gira em torno de R$ 7, né? Isso pode subir ou diminuir. E já o dinheiro da Irlanda, que nós vamos falar hoje, é o euro, porque ela continua sendo parte da Europa, ela preferiu não se desligar da Europa. Então, na Irlanda ganha-se em euro, né? Enfim, que geralmente é 6, 1 euro é R$ 6, 6,50, depende do dia, tá? Então, feita essa relação, vamos seguir em frente. Bom, então vamos começar aqui com Ireland, Ireland, né? Então a cor verde, gente, é porque a Irlanda, conhecida como Ilha da Esmeralda, Emerald Island, né? Não é que lá tem muitas esmeraldas, não. É que vista de cima, quando você chega de avião, você vê que ela tem muitos campos verdes, né? Enfim, então ela realmente, e o formato dela parece uma pedra, então parece uma ilha, parece uma pedra preciosa, uma esmeralda verde, né? Essa ilha. Então, a Irlanda, Ireland. Bom, então só para a gente conhecer a currency é moeda, mas no sentido de moeda de um dinheiro de um país, não moeda metal, moedinha de metal, não. Currency é a moeda de um país. Na Irlanda, a currency deles é o euro, né? E vocês podem ver aqui que deixa eu falar aqui. A moeda de metal tem outro nome, que é coin. Ó, K-O-E-N, o som, né? Coin. E cédulas de papel, notas, são chamadas de bill. Bill, coin. E o dinheiro de um país, por exemplo, qual a moeda do Brasil? The Brazil currency is real. Então, a moeda vigente no Brasil é o real. Né? Enfim, então eles têm moedas desde 1 centavo, 1 cent, 2 centavos, 2 cents, 20 centavos, 2 euros, 1 euro, né? 50 centavos, 10 centavos e 5. Tudo isso são coins. Né? Em relação aos bills, né, eles só têm a partir de 5. Né? 5 bills, 10 bills, 20 bills, 50 bills, 100 bills, 200 bills and 500 bills, né? Então imagina uma cédula dessa de 500 euros, né? Quanto não vale se você multiplicar mais ou menos por 6 ou 7 reais cada euro, né? Cada euro, né? Então só para vocês conhecerem qual é a moeda vigente da Irlanda ou dos países da Europa. Aqui é só a bandeira da Europa, né? Da União Europeia, então cada estrela representa um dos países que estão ligados à União Europeia, né? O Reino Unido, né? A Inglaterra e os outros 3 parceiros não estão mais, né? Eles fizeram Brexit, né? Que é uma palavra que é a junção de break, quebrar, separar, né? E exit, que é sair. Então eles saíram do bloco europeu, então eles estão independentes com as libras esterlinas deles lá, né? Excelente. Bom, então na Irlanda, gente, há uma força muito grande para manter o Irish, que é o irlandês. Lá eles falam 2 línguas, né? O irlandês e o inglês. O inglês surgiu depois, obviamente, naquela região, junto com a Inglaterra, né? Mas já se falava o Irish, que era a língua dos vikings, né? Dos primeiros invasores da Irlanda, né? Então hoje, quando você vai nas ruas na Irlanda, você vai ver placas que em inglês vai ter nomes em inglês, né? Mas na parte superior vai ter a tradução para o irlandês. Então o governo, a escola tenta ensinar o irlandês, né, para os jovens, mas os jovens não estão interessados em aprender. Por quê? Porque eles já falam inglês, é uma língua franca, a língua universal, já é muito confortável. Em qualquer lugar do mundo que eles chegarem com inglês, eles já vão poder se comunicar, né? Bom,
Já o irlandês funcionaria só ali dentro da própria ilha, então às vezes não é tão interessante para eles. Então a gente pode ver aqui, ó, alguns verbos no gerúndio, né? Quando tem ing, indica que você quer dizer, expressar uma ação que você está falando nesse exato momento aqui, né? Nesse presente imediato, instantâneo, né? Então walking, caminhando, eating, comendo, working, trabalhando, talking, falando, conversando, learning, aprendendo, playing, tocando, brincando ou jogando, né? Drinking, que é o verbo de hoje, né? Bebendo, dancing, dançando, preparing, preparando, and singing, cantando. Bom, então aqui vocês veem as mesmas variações em irlandês, né? Completamente diferente, né? Mas enfim, não vamos nos preocupar com o irlandês por enquanto, é só para que a gente conheça um pouco da cultura deles. Então eu vou trazer algumas palavras-chave, algumas palavras, né? Que a gente vai precisar usar quando estiver nesses países, né, ou em outras situações, como por exemplo, que é a pronúncia H-E-L, né? Hell significa coluna, coluna, coluna não, colina, desculpa, colina, hell. Isso é uma hell, né? Nós temos o mar também, que é o dois sons apenas, ó, S-I, si, si. Lembrando que o I maiúsculo tem som de E o I minúsculo tem som de I, né? Que são símbolos de sons, tá, gente? Não tem nada a ver com letra. Então, hell, ou hells, no plural, e sea, né? O mar. Bom, lá eles têm muitos castelos, que eles vão pronunciar com som de K-E-S-L, né? Então não é castle, não, é castle, tá? Eles também vão ter muitas fazendas, né? Aqui, ó, fazenda, farm. E campos verdes, né? Camp, camp, ou camps. Por isso que ela é vista de cima como a Ilha da Esmeralda, né? Porque é tudo verdinho, né? Bom, também a Irlanda é famosa por cathedrals, ó. Aqui nós temos o TH, que vai ser representado por esse símbolo dessa letra grega, né? Ó, essa bolinha cortada no meio, que é a língua entre os dentes, soprando apenas. É um som meio mudo, né? Mas enfim, ó, aqui é o som do lesadinho que eu chamo, ó. K, A, I. Fi. Som do lesado de novo. Draw. Cathedral. Cathedral. Tá? Catedral. Catedral é linda, né? It's beautiful, this cathedral. E as casas, a maioria, os vizinhos têm cores diferenciadas. Eu vou já falar por quê nos slides mais à frente, né? Tem uma historinha bem legal aí sobre isso. Eles têm um rio que cruza que cruza a Irlanda, né? Tem alguns rios. Essas fotos especificamente são de Dublin, que é a capital da Irlanda, né? Eu ainda não visitei Dublin, quero ir um dia, se Deus me permitir, né? Mas eu tenho dois alunos da Irlanda. Eu ensino português, né, para estrangeiros, e eu tenho um aluno de Dublin, dessa cidade aqui, e tenho um aluno de Galway, que fica bem aqui no mapa, ó, porque o mouse não vai dar para mostrar. Mas Galway fica bem nesse cantinho aqui, ó. E Dublin fica lá do outro lado. Ó, aqui Dublin, a capital, e Galway aqui do outro lado, né? Muito bem. Deixa eu diminuir um pouco aqui o meu campo de câmera. Muito bem, então vocês veem aqui a bridge, né? Bridge, então tem várias bridges, né? Bridge. Esse Zzinho aqui tem som de J, tá? Ó. Bridge, 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 tá? E aqui o river, aqui é o som do que nós não temos em português, então river, dois sons, tá? O rio. Muito bem, vamos em frente. Então aí você vai andando pelo centro, né, o downtown, e você encontra aí uma cathedral, né, em frente a St. Patrick's Cathedral, a Catedral de São Patrício, né, que foi esse padroeiro lá, esse padre que expulsou as cobras da Irlanda e que pregava com um trevo de 3 folhas. Por isso o trevo dá muito sentido de sorte, hoje as pessoas têm essa tradição, né. Bom, e aí, voltando à história das casas, por que elas são de fachadas diferentes, às vezes, né? Ou de portas, porque às vezes a fachada é muito parecida, né? Você vê que a fachada dessas duas casas é bem similar, né? Ou apartamentos. Então, parecem bem iguais. Então, as portas, dizem que no passado, as portas eram pretas, né? Eles meio que copiavam o modelo da Inglaterra, né? Na Inglaterra as portas eram pretas, enfim. Não sei se é um pedido da rainha, não lembro bem essa história, mas tem esse boato, existe esse boato, né? E na Irlanda, como eles têm muita tradição de beber, né? No final do dia, né? Na hora do rush, quando aquele trânsito está muito cheio, eles vão para os pubs, que são os bares,
a maioria dos adultos, né? Eles ficam lá bebendo, às vezes passa um pouco da hora, bebe um pouquinho a mais. E quando chegava em casa, como as fachadas das casas eram parecidas e as portas eram pretas no passado, às vezes as pessoas entravam em casas diferentes ou tocavam a campainha, né? A Irlanda é muito segura, então nem sempre as pessoas se preocupam em trancar as portas, enfim. E aí era um susto, né? A pessoa entrar na sua casa enganado, enfim. Então, para evitar isso, os vizinhos meio que criaram essa tradição de cada vizinho colado ter uma porta de uma cor diferente para evitar esses atrapalhamentos, esses sustos, né? É uma história, não sei se isso é verdade, mas há esse comentário, esse boato. Mas que é bonitinho, né? Nós temos aí uma door, né? Ó, 4 letras, 3 sons, D-O-R. Lembrando que o R em inglês, né? É um R, R, né? O R bem espremido. Isso se você gosta do inglês americano. Se você gosta do inglês britânico, ou seja, do Reino Unido, esse mapa que está aqui atrás, né? Do Reino Unido aqui, ó, ou da Irlanda, né? O R eles ignoram um pouco, eles só pronunciam mais a vogal. Jaw, jaw. Né? Não sou especialista em inglês britânico, mas o americano é que tende a enrolar mais o R. Door, door, tá? Beleza, então nós temos aqui um yellow door e uma red door. Lembrando que as características, né, se você vai falar da característica da porta, ela tem que vir antes da porta, que é o objeto. Então você não vai dizer porta vermelha e porta amarela. Você vai dizer amarela porta ou vermelha porta. Yellow door, red door. Tá? Isso é uma curiosidade extra aí sobre adjetivo. Bom, você vai ver muitos hotéis lá, né? Não sei se vocês sabem a diferença de hotel e né? Hotel, vamos usar a pronúncia correta, né? De hotel, o H em inglês tem som de R, mas não aquele R vibrado que a gente viu do R, da letra R. Não, é só um som de ha, he, hi, ho, hu, mais suave, né? Então, hotel, um hotel, e aqui um hostel, som de A, né? Hostel, opa. Hostel e hotel. Qual a diferença? Eu já fiquei num hostel, né? Fui para um congresso uma vez no Rio de Janeiro e pela primeira vez fui conhecer um hostel. Qual é a diferença? É muito legal, você conhece muita gente, conheci muitos estrangeiros lá, né? E a diferença maior, né? Ele é mais barato, claro, porque o quarto ele é compartilhado. Então você vai dormir num quarto com muitas beliches, aquelas camas, né? Umas em cima das outras, com muitos estranhos. Você não tem muita privacidade, não tem um banheiro exclusivo para você dentro do quarto e tal. Por isso que é mais barato. Mas é isso, enfim. Então, nem sempre cheguei na Irlanda procurando um hotel com a fachada muito moderna, né? Porque eles preservam bastante a arquitetura antiga, né? Que eu acho muito bonito, particularmente essas casas de pedras, né? Enfim, bem legal. Então, só para vocês conhecerem um pouco a paisagem de lá. As ruas são muito limpas, né? Limpas em relação ao que eu digo, a papel de bombom, não tem latinha de cerveja, enfim, não tem lixo que as pessoas jogam no chão, né? Geralmente, a maioria das pessoas procuram uma lixeirinha, quando não tem, guarda ali na bolsa, joga em casa no lixo, né? Em relação a esse lodo aqui, né? Porque chove muito. Então, mesmo pintando às vezes, é difícil manter a paisagem um pouco seca, né? Chove muito na Irlanda. Então aqui nós temos a street, que é a rua, né? Street. São muito seguras lá. Perguntei a alguns dos meus alunos, eu tenho um aluno em Dublin, em Galway, né? E eles confirmaram que realmente é bem seguro lá. Se dá para andar tranquilo com seu celular no meio da rua, à noite, assim, sem muitos problemas, né? Bom, e aí essa é a parte mais interessante. Eu quero que vocês pausem o vídeo aí, quando estiverem assistindo, e pensem o que é que esse carro por dentro tem de diferente dos carros brasileiros, né? Pausa aí. Bom, se você já deu tempo de pensar aí, diz aí para mim o que é que tem de diferente. Então, eu acho que, se você observou bem, é o volante, né? No Brasil, o volante vem do lado esquerdo, né? Do left side, do lado esquerdo, left, né? Já na Inglaterra, no Reino Unido, o volante sai de fábrica do lado direito, né? Do right side, né? Right, né? O volante em si nós chamamos de wheel, né? Em inglês. E outra coisa, quem dirige sabe que estradas com essa linha branca no meio, elas indicam mão única, ou seja, vai ter sempre carro só indo, né? Só naquela direção. Mas se a linha no meio for amarela, então é carro indo e carro voltando. Então você não pode passar para o outro lado, porque é perigoso você bater de frente com alguém, né? Causar um acidente. Então, no Brasil, quando você dirige com uma linha de carro, uma linha de carro amarela, não é nem táxi, né? Quando você dirige numa estrada com linhas amarelas, né?
Claro, você vai de um lado, geralmente no Brasil a gente dirige do lado right, direito, né? Right side. Só que no Reino Unido e na Irlanda, eles dirigem do lado esquerdo. Então é tudo ao contrário. O wheel é ao contrário, né? A road é ao contrário, né? Então, tanto o volante quanto a estrada, road, eles têm lados diferenciados do Brasil. Então, se você já dirige aqui no Brasil, vai morar lá ou vai passar uma temporada lá, vai estranhar um pouco, né? Enfim. Bom, e aí nós temos casas rústicas também, parece um pouco aquele filme do Harry Potter, né? O Harry Potter, né? Ou o Senhor dos Anéis, então, bem charmosinho, né? Tem seu charme. Bom, que é a house, né? Só não falei a pronúncia, né, gente? A house. House. Bom, aí nós temos a universidade, né? A universidade é imensa, parece um castelo, né? Na verdade, é um castelo, né? Então, university. Botei aqui essa letra em marrom porque ela muda do inglês britânico para o americano. Então, university, um som de T se você gosta do inglês britânico, mas ela vira um som de R, um som de D se você gosta do inglês americano. University, ou university, tá? Muito bem. Lembrando que algumas universidades em alguns países de língua inglesa, como por exemplo os Estados Unidos, na Irlanda eu não tenho certeza, mas nos Estados Unidos, quando você completa 18 anos, ela é meio que internato, né? Você vai lá, fica com um colega de quarto, um roommate, durante o ano, né? As férias são programadas de acordo com o calendário das estações, das seasons, né? E geralmente são 3 meses de férias no verão, o summer vacation. Então, só tem um problema, que se você ficar de recuperação, você vai perder suas férias de verão, summer vacation, vai ficar 3 meses de recuperação na universidade. Só vai ter férias no próximo ano, quando tiver o verão do próximo ano, se você passar. Então, tem algumas vantagens e desvantagens nesse sistema de férias baseado no verão, porque vocês sabem que cada estação são 3 meses, né? Mais ou menos 3 meses. Então, são 3 meses de inverno, winter, com muita snow, muita neve. São 3 meses de primavera, spring, com many flowers, muitas flores, né? São 3 meses de autumn ou fall, né? De outono, com muitas folhas caindo, a lot of leaving, falling down, né? E árvores peladas, né? Trees without any leave. Bom, enfim, então cada estação são 3 meses. A escola não é internato, né? Mas a escola você vê que é um prédio bem bonito e tal. Lá, como faz muito frio, né? As fardas são um pouco diferentes das do Brasil, né? Seria impossível no Brasil a gente usar uma farda como gravata fechada assim, né? Manga comprida, o calor é imenso aqui, né? As mesas lá são meio coletivas, às vezes são duplas ou eles juntam assim, né? É o formato de C também, lousas digitais nas salas, enfim, é bem legal também, né? Bom, agora assim, a Irlanda tem muita coisa boa, né, gente? Mas nem tudo é perfeito. Quem gosta de chuva lá é um lugar perfeito, mas aquela chuva na hora de sair para trabalhar, né, ou para ir para a escola, ninguém merece, né? Então, muita rain, a lot of rain. Rain é chuva, né? Então, muita chuva. As pessoas já andam com guarda-chuvazinho, né? Chove muito durante a semana, né? Quase todo dia, dependendo da estação, claro. E aí você vai andando no centro, aqui eu estou só mostrando as paisagens para quando vocês forem não estranharem, né? Então aqui nós estamos no downtown, downtown quer dizer centro da cidade, downtown, né? E aí você encontra essas lojas em vermelho bem vivo, né? Parece uma livraria, um lugar que vende CD, livro, enfim. Ixi, professor ainda é do CD, né? Sou, ó, galera, minha geração, né? My generation. Ok, mas são os bares, gente. Aqui são os bares que eles chamam de pubs. Em inglês britânico eles chamam de pubs, P-U-B. Mas no inglês americano eles chamam de bar, B-A-R mesmo, tá? Então quando você entra lá é um lugar bem rústico. Então se você quer sentar aqui com os amigos, comer um lanche, pedir um refri, uma bebida, o que for, os adultos, claro, né? Ou então, se os adultos estão interessados só em beber mesmo, eles já ficam aqui no balcão, já pedem a bebida deles lá e tal, né? Lembrando que vocês não devem beber, né? Vocês são muito jovens, não têm futuro. Vai por mim. Bom, então pub. Pub. Esse V aqui, galera, ó, que é o som, né? É um som do lesado também, tá? Porque alguns dicionários usam esse símbolo, opa, e outros usam o outro, né? Então, pub. Pub significa barzinho. Bom, aqui é o pub com movimento, né? As pessoas pedindo, ouvindo a musiquinha ao vivo aqui, ó, no primeiro andar, no first floor, enfim. Bom, e aqui nós temos alguém representando o São Patrício. Obviamente que aqui é no dia 17 de março, né, no March 17th, eles celebram o dia de São Patrício, ou se você traduzir de trás para frente aqui, conjugados,
né? Nós temos aqui esse apóstrofo S, que é o caso genitivo, é quando você quer indicar após, tá? Então ele significa de, do ou da. Então, dia de santo ou São Patrício, né? St. Patrick's Day. Eles fazem na ordem invertida do que nós fazemos, né? Então, nesse dia as pessoas vestem verde, é uma tradição de que o verde traz sorte, né? Então, há uma tradição também de que as pessoas que não usarem verde no dia March 17th, no dia 17 de março, vão ter azar, né? Vão ter má sorte. Então, tem que usar alguma peça verde, qualquer peça verde para trazer sorte. E dizem que eles têm a brincadeirinha de dar uns beliscões, né? Mas eu não... O aluno foi que me alertou para isso, mas eu realmente não pesquisei. Mas, enfim, vamos ficar com a questão da sorte. Então, na dúvida, gente, quem acredita usa as meninas um brinquinho, um relógio, qualquer coisa, os meninos também, né? Qualquer coisa verde para a gente entrar na tradição deles, né? Bom, então, lembrando que São Patrício foi o padre que expulsou as cobras da Irlanda. No passado haviam muitas cobras, mas não foi assim no chute, né, gente? Diz que foi um milagre que ele operou, né? He expelled snakes from Ireland. Ele expeliu, ele expulsou as cobras da Irlanda. Como eu falei, parece que elas vieram todas na direção do Brasil, né? Todas pro lado de cá. Bom, então é isso. Nesse dia, 17 de março, March 17th, né, as pessoas todas lá se vestem de verde, é uma tradição, é uma festa, quase como um 7 de setembro ou um tipo de carnaval, né? Só que é diferente, é uma festa mais santa, né? Que é do padroeiro, enfim. Então, o trevo de 3 folhas, que ele celebrava a missa com a ideia do Father, Son and Holy Spirit, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Enfim, então é uma festa muito tradicional lá, vocês vão ver aqui alguns slides, as pessoas se vestem de verde, se vestem de leprechauns, que eram os duendes verdes, né? Por que essas barbas e perucas ruivas? Porque eles originalmente, né, eles vieram dos povos vikings, povos bárbaros, que tinham essa característica física, né? Povos muito ruivos, brancos, né? Enfim. Então as pessoas fazem uma festa, né, galera? Vão para as parades. Parade não tem nada a ver com parede, não, viu, gente? Parade quer dizer paradas, as passeatas, os desfiles, né? E tem música, tem banda, tem as pessoas marchando ali, e tem a galera que fica aqui do outro lado da grade, né? Que aqui no Brasil a gente chamaria de pipoca, né? Que eles ficam só assistindo e batendo aí na mão das pessoas, né? Então é muito massa, muito legal, very cool. E tem uma coisa interessante, que se vocês observarem nesse desfile aqui, ó, os homens eles usam um uniforme que não é saia, tá, gente? Eles ficam muito enraivados quando alguém de fora diz que eles vestem saias, porque para eles não é uma saia, é um uniforme masculino, chamado de kilt, né? Então, os irlandeses usam esse kilt, que só pode ser fabricado com estampa xadrez. Eu vim até estampa xadrez hoje, para homenagem à Irlanda, né? Enfim, então pode ser qualquer cor, mas tem ser essa estampa xadrez. Eles tocam um instrumento, acho que é gaita de fole, que é um instrumento do som bem forte, né? Que também é tocado na Escócia, que é um dos países aqui, ó, de cima, ó, do Reino Unido. Mas aqui, ou do Reino Unido não, do Reino Unido, isso. Só que a Escócia é outro país que não tem nada a ver com a Irlanda, tá? Assim, os irlandeses usam o kilt em situações especiais, né, como essas passeatas, essas parades, mas os escoceses, né, aqui de cima, ó, eles usam para muitas coisas. Na Escócia é muito mais comum, eles usam para se casar, eles vão para a escola, para a universidade de kilt, então é uma coisa bem mais natural. Dizem também que a tradição é que os homens usem esse kilt sem nada por baixo. Então, gente, cuidado, né? Der uma ventania, misericórdia, é um caso sério. Bom, então estou só passando a cultura deles para vocês entenderem um pouco como é as tradições, a cultura, enfim. Bom, então vamos em frente. Aqui vocês podem ter uma noção das parades, né, das passeatas, dos desfiles. Não parece um carnaval, né, assim? Mas enfim, é bem organizado. E aí os adultos, né, como eu falei, todo mundo veste alguma coisa verde, e os adultos têm até bebidas verdes, né, refrigerantes, sucos, quem bebe bebida alcoólica, né, chopps, né, drinks verdes aí, para garantir que vai ser um dia de muita sorte, muita alegria para eles, né? E para eles é uma tradição natural, não é que eles são alcoólatras, mas eles herdaram essa tradição dos vikings, né, que foram os povos que colonizaram ali a Irlanda, né, e passou de pai para filho. Muito bem, então é uma tradição forte lá, tá? Beleza, então terminamos aqui o tópico Irlanda, tá certo? Então eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, né? Vou separar esse tópico cultural
E no próximo vídeo vocês seguem assistindo o tópico sobre a prática do verbo, tá bom? Vou dar só uma pausazinha aqui. Bem. Pronto, gente, voltei aqui. Eu dei só uma pausa ali, mas vamos voltar aqui ao nosso vídeo, né? Continuar a nossa segunda parte da aula. Então vamos agora sair do eixo de vamos sair do eixo da intercultural e vamos entrar no eixo linguístico, que é o que a gente vai trabalhar os conhecimentos da língua propriamente dita. Então saímos da cultura e vamos entrar a mergulhar na língua agora. Conhecer um pouco da estrutura, né? Então quando a gente inicia aqui falando sobre a gramática, né? O foco agora da BNCC não é só mais gramática. Ninguém aprende a falar inglês só estudando gramática. Não, a gramática ela tem que servir como uma das fatias da pizza, um dos pilares, mas não só a gramática. Então, a gramática ela tem que ajudar a gente a desenvolver a fala, não só ser o foco principal, tá? Então, nós vamos estudar hoje os artigos indefinidos, que são só dois, né? O a e o an, que nós pronunciamos como esse primeiro aqui como a, e o segundo como an, né? E tanto faz o a quanto a n, o a vai significar um ou uma, o an, o an vai significar um ou uma, tá? Então, quando eu quero dizer um cachorro, né? Uma bola, uma casa, um carro, vão ser essas palavras do inglês que eu vou usar. Posso usar o one para eu sou o número um? Pode, mas não é tão usado, né? Quando você vai falar de maneira geral, a gente prefere usar o a ou a n, tá? É mais natural. Agora, posso usar em qualquer situação, em qualquer posição? Não. A gente vai usar o a quando a próxima palavra que você vai falar, por exemplo, você vai dizer um cachorro. Esse cachorro em inglês, como é que eu digo? É dog, né? Então começa com letra D, consoante, e essa letra tem o som de consoante também, né? É importante dizer que a letra tem que ter o som da consoante. Por quê? Porque existem letras em inglês que são consoantes, mas tem som de vogal, ou vogais que tem som de consoante. Então é um pouco pegadinha. Então não adianta ser só a primeira letra que você vai observar. Então por isso que eu estou sempre ensinando essas transcrições fonéticas, que são símbolos da pronúncia perfeita. Então por eles vocês vão ter certeza se o som vai ser de vogal ou não. Tá certo? Eu vou já mostrar alguns exemplos. Então você diria a dog, porque o cachorro começa com D e tem som de consoante D. A dog, um cachorro. Não poderia ser a any dog, an dog. Não, porque a N só é usado antes de palavras que começam com um som de vogal. A, E, I, O, U, tá? Então decora essa sequência aí. Aqui nós temos alguns exemplos, vamos começar aqui em relação à regra da vogal. Então sempre que você vai se referir a uma palavra, uma coisa, né, alguém, e essa coisa se começa com a palavra que tem som de, com a letra que tem som de vogal, você vai usar o AN. Por exemplo, uma maçã, an apple. Por que é que eu não posso usar só o A? Porque aqui é vogal e tem som de vogal. An orange, ó, aqui o som é, símbolo do som é. E aqui embaixo o símbolo do som O. Então, é, O. São dois sons de vogais. Começa com dois sons de vogais. Então, vou usar sempre a N. Em relação às palavras que começam com som de consoante, aqui eu quero dizer um suco. A juice. Então, ó, som de D. A juice, apesar de ser um J aqui, ele vai ter um som de D. Juice, né? Aqui é soda, som de S. Soda ou soda. Então, uso o A quando quando temos palavras que começam com som de consoante e usamos o AN para dizer uma ou uma também quando as palavras começam com som de vogal. Agora, temos exceções. Por exemplo, 98% das palavras em inglês que têm H, que começam com H, elas têm o H com som de R. De RR, na verdade, né? Ra, ré, ri, ro, ru. Mas existem duas aqui que a gente vai colocar para vocês decorarem, aprenderem, em que o H não vai ter som. Como ele não vai ter som, a gente vai procurar a próxima letra que tem som, porque o que importa para a gente em inglês é o som. Para eu saber se eu uso A ou a N para dizer, por exemplo, uma honra e uma hora, né? Honor e hour. Vocês vão observar que não tem som de R aqui, né? É o som de O. E aqui som de A. Honor
e hour. Gente, não se apavorem com o inglês não, porque ele não tem muito padrão, viu? O O pode ter som de A, pode ter som de U, pode ter som de A, né? Enfim, então, por isso que a gente precisa ensinar para vocês precisam aprender esses símbolos fonéticos. Qual é o som que cada símbolo desse fonético representa para vocês saberem pronunciar as palavras, não precisarem mais de professor para pronúncia, vão ser independentes. Vão abrir o dicionário, olhar o símbolo, é quase como ler a partitura de uma música. Vocês vão saber pronunciar o som igual ao nativo. E outra, quando vocês precisarem resolver provas que dependam de som, como é aqui o caso dos artigos indefinidos. Para eu saber se eu uso A ou AN, eu vou ter que saber o som da palavra. Nem sempre o professor vai estar perto. Eu não sei como é que alguns professores conseguem ensinar isso para os alunos sem ensinar as transcrições fonéticas, porque não tem como o aluno saber, né? O aluno não vai dar de conta de todas as palavras de uma vez rapidamente, né? Ele precisa de um time, de um tempo. Bom, mas eu ensino, né? Então, espero que vocês aprendam. Bom, então aqui, ó, in honor e in hour, som de O e som de A, né? E essas quatro aqui, gente, eu costumo dizer que são as falcianas, não confio nela, porque elas começam às vezes com consoante, mas essa consoante tem som de vogal, ou começa às vezes com vogal, mas essa vogal tem som de consoante. A gente vai ver aqui no caso de universidade, ó. Você olha para a letra aqui, pá, é uma vogal, vou botar um AN, pela regra da vogal, né? Mas não, porque o som dela é de consoante, ó. Esse J aqui é um som de Y, Y, né? A university ou a university. Mesma coisa com uniforme, farda, né? Uniforme, a uniform, tá? Som de Y. Aqui a vogal O vai ter som de W, de U, mas é o W, né? O VW, como diziam na minha geração, né? Então, desculpa, esqueci minha água. Coceirinha na garganta. Bom, galera, peraí, vou beber uma aguinha ali. Tá difícil falar. Chega a ver uma lágrima aqui. Uma tear. Um momento. É bom, pessoal. Voltei, né? Estamos de volta. Depois de tomar uns copinhos de água ali. Bom, estou novo em folha. Vamos lá. Então é isso, tá? Palavras que começam com som de consoante antes vão receber sempre um A, tá? Para indicar um ou uma. Palavras que começam sempre com som de vogal vão receber antes um AN, para indicar também um ou uma. Então, como o próprio conteúdo já meio que mostra para vocês, né? O A e o AN só são usados no singular, porque eles indicam uma unidade, seja um ou seja uma, masculino ou feminino, mas sempre no singular, obviamente, tá bom? Só cuidado com essas palavras aqui, de baixo, porque o H nessas duas palavras não tem som, então a gente tem que considerar o próximo som, e nessas quatro aqui, as vogais têm som de consoante e as consoantes têm som de vogal, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Bom, aqui nós só temos um quadro dos símbolos que eu não vou explorar nessa aula. A gente já conhece bastante símbolos, mas eu vou tirar uma aula específica para vocês. Vou gravar um vídeo só com símbolos fonéticos para vocês explorarem todos os sons, né, da língua inglesa, tá bom? Para quando você abrir no dicionário, verem a palavra e os símbolos, a sequência de sons lá do lado, vocês conseguirem reproduzir tal qual um nativo, tá bom? Um americano ou um inglês. Mas não hoje. Bom, então vamos agora para o eixo da oralidade. Essa é a parte da aula que eu mais gosto, que é a hora que você vai aprender realmente a falar, vai praticar a sua pronúncia, né? Tudo isso. Então nós vamos praticar aqui a fala da a oralidade, o eixo da oralidade, ou seja, a falar e a compreender também o que é falado em língua inglesa. Bom, na aula passada a gente viu os verbos, não estou achando espaço para minha câmera aqui, mas deixa eu diminuir aqui. Na aula passada a gente viu os verbos, o verbo comer, né, nas diferentes formas. E a gente discutiu que se você quer usar o verbo no português, por exemplo, com R no final,
ou seja, a forma original do verbo, sem estar sendo conjugada, sem estar sendo praticado por alguém essa ação, a gente chama isso de infinitivo. O infinitivo em inglês a gente faz acrescentando to. Então, se você quer usar, comparando as línguas, né, o verbo beber com R no final, no inglês ele vai ter que ter o to. Se você não quer que tenha R no português, então no inglês não vai ter o to, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então aqui nós temos esse som do N com essa trombinha aqui abaixo da linha, né, digamos assim, essa linha imaginária. É um som de N normal, então, ó, D-R-E-N-K, drink, drink. Tá? Lembrando que esses pronomes vocês já sabem decorados, né? Que são as pessoas que participam da frase, das falas, que são as pessoas que vão praticar a ação dentro da frase, tá bom? Mas para quem de repente entrou depois, então aqui estão, ó, entre barras os sons. Então aqui, ó, o eu, que é escrito assim, vai ter o som de I. Você, que é escrito assim, vai ter o som de you, porque o J tem som de Y. O ele, que é escrito assim, vai ter o som de RI. Os dois pontos é para dizer que o som é um pouquinho longo, tá? He, he. O ela, lembrando que esse ele e esse ela só são usados para pessoas, por quê? Porque tem o ele e ela aqui embaixo, que só são usados para coisas e animais, que é o it. Mas o ela para mulher é o som de sh, mais i. She, she. Aqui o it, we, we, vocês, né? Lembrando que tanto faz vocês como você, em inglês vai ser escrito igual, né? Eu coloquei aqui repetido, mas poderia ter colocado só um, indicando você e vocês. No caso, ó, you. E o eles e elas é o som, essa bolinha aqui, ou esse desenho com a cruzinha em cima, né? Que é o som da língua entre os dentes, vibrando. Véi, 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 tá? Significa eles ou elas. Tanto faz nesse caso, que é plural, para animal ou para pessoas, não tem problema. Só que no caso do singular, que o it é que só é usado para coisas, animais, não para pessoas. E aqui em cima o he e o she, que é usado só para pessoas, tá bem? Então, to drink é o verbo beber, no infinitivo. Agora vamos usá-lo, vamos desempacotar ele e vamos usar em 4 diferentes tempos verbais, né? Usando, lembrando que nós temos etapas aqui. Nós vamos usar uma pessoa, alguém, bebeu, bebe, vai beber ou beberia, né? Passado, vai estar sempre na cor vermelha, indicando os nossos dois passados, né? Drank, drank vai ser bebi ou bebia. Ou dependendo da pessoa, pode ser bebeu, né? Bebia, bebemos, bebíamos, eles bebiam, enfim, é que qualquer pessoa, né? O importante é que vai dar a ideia de passado, drank. Aqui em azul nós vamos ter a ideia de presente, drink. Lembrando que esse S aqui que está entre parênteses, ele vai ser usado só quando você estiver falando sobre ele ou ela. He, she ou it na frase. Aí você no presente apenas, não no futuro, não no condicional, não no passado. Você coloca o S no verbo, tá? Se não estiver falando de ele ou ela, não precisa colocar. Muito bem. No futuro você vai usar o verbo normal, na forma original, drink, né? Mas antes vai usar uma palavra de futuro, para que esse verbo ganhe o futuro, fique no futuro, né? Will drink, will drink. E o condicional, que dá o efeito de possibilidade, é uma coisa que você quer, mas não sabe se vai ou não acontecer de verdade, né? Então eu beberia se eu tivesse chance. Eu beberia um refri se ele estivesse gelado, né? Enfim, tem sempre um se, sempre uma condição que vai depender se a ação vai acontecer ou não no futuro, tá bom? Então, muito bem. Drank, drink, will drink e would drink. Muito bem, vamos lá então. Vamos ver como a gente monta essas frases. Tcharam. Então vamos conhecer agora alguns vocabulários sobre bebidas, para que a gente possa incrementar as frases, né? Aumentar o nosso repertório. Então a primeira é, algumas pessoas diriam coffee, mas não é, ó, som de K, fi, coffee, coffee. Repete, né? Qualquer coisa você pausa o vídeo e repete comigo. Coffee é café, tá? Não diz cough, rapidinho não, é coffee. Porque se você disser cough, eles vão entender pigarro, que é o que eu estou agora, realmente, né? Bebi uma aguinha agora há pouco. Então, é um pigarro. Segunda palavra. Vocês podem dizer milk, mas a transcrição do som aqui, né, o símbolo, ele pede um som de E. Milk, milk, tá? Para a palavra leite. Milk.
Próxima palavra. Nós temos uma mistura, gente. Aí eu queria que vocês anotassem, porque tem duas palavras que são essenciais aqui, que é o and e o with. Ó, o som do TH sem... A articulação do TH, né? Com a língua entre os dentes, mas sem som, só soprando. With. Né? Bom, então, coffee and milk, café e leite, ou coffee with milk, café com leite. Tanto faz. No final das contas, os dois, na tradução, têm um significado parecido. Mas, assim, se você quiser específico, eu quero café com leite. Dizer, né? Café com leite, você usa with. Né? Se você quer dizer café e leite, aí você diz coffee and milk. Tá bom? Essas duas palavras são essenciais porque elas se repetem muito. Ok, a próxima palavra nós usamos muito em português e nem nos damos conta que estamos falando em português, né? Só que a gente fala milkshake. Então, o som aqui pede E. Milkshake. Milkshake, tá? Milkshake. Que é uma bebida feita de leite, milk. Shake quer dizer chacoalhar, bater, né? Misturar. Então, milkshake, que é leite e sorvete chacoalhado, batidos, né? Muito bem, milkshake. Próxima palavra, nós dizemos em português achocolatado, mas eu não sei, talvez em inglês eles não tenham uma palavra só achocolatado. Então eles dizem uma combinação de duas palavras que é chocolate milk, que dá o efeito de achocolatado, né? Enfim, chocolate milk, cha, ó, t, sh, a, chocolate, som do lesadinho, né? Milk. Chocolate milk. Então, achocolatado, tá? Tipo todinho, Nescau, enfim. Bom, essa palavra é bem legal, pouca gente conhece, tá? Então, se você vai falar de vitamina de banana, vitamina de abacate, muita gente usa a palavra juice, que é suco. Mas não, suco é suco, gente. Vitamina é vitamina, são coisas completamente diferentes, né? Então, é smoothie. Ó, smoothie. Os dois pontos indicam o longo, mu, e aqui a língua entre os dentes com som vibrado, né? Smoothie, tá bom? Smoothie, que é vitamina. Lembrando que quando você vai falar da característica da coisa, ou seja, no caso aqui o sabor, né? Então você vai dizer vitamina de banana. Em português nós usamos esse de, né? Essa preposição de alguma coisa, de banana, de abacate, né? De fruta. Em inglês é como se eles cortassem, apagassem, né? E invertessem a ordem. Então, em vez de vitamina de banana, fica banana em inglês, né? Banana smoothie. Vitamina de abacate. Abacate, para quem viu na aula passada, é avocado, né? Avocado smoothie. Vitamina de fruta. Tenta fazer aí, me diz. Deu certo. Isso, você já sabe pelo slide da aula anterior que fruta ou frutas são fruit, né? Fruit smoothie. Muito bem. Bom, então aqui é só um exemplo do que eu acabei de falar, né? Esse de não é muito usado em algumas situações, para indicar característico, adjetivo, então eles invertem, tiram o de, né? Ó, vitamina de banana, banana smoothie. Se eu quisesse dar um exemplo genérico de adjetivo, de qualidade das coisas, né? Dos substantivos. Então, se em português eu digo geralmente casa grande, em inglês é como se fosse grande casa, é a ordem inversa. Então, nada de house big, não. Big house, tá? Muito bem. Bom, vamos avançar aqui, repeteco. Então, só um exemplo aqui do que eu acabei de falar, né? Vitamina de banana, tiro de e inverte. Banana smoothie. Vitamina de abacate, tiro de e inverte. Avocado smoothie. Vitamina de frutas, tiro de e inverte. Fruit smoothie. E aí você pode ir criando seus próprios exemplos, tá bom? Bom, para suco de limão, na verdade eles chamam de limonada, né? Que vem do lemon, aqui em cinza, ó, lemon, limão, né? E o sufixo ade. Lemonade significa limonada, lemonade, né? Fiquei triste esses dias porque eu descobri aqui no programa de TV, no Globo Rural, que o nosso limão não é limão, né, gente? Esse aqui verdinho é uma lima, faz parte da família das limas, né? E nós temos alguns limões, como o Tahiti, o cravo e o galego, né, que são todos limas. Então, não são limões, gente. O único limão que seria verdadeiro mesmo seria o siciliano, né, que eu acho que pelo nome deve ser da região da Itália, que vem a Sicília, né? Não sei, talvez é um limão europeu, americano, não sei. Mas em regiões mais frias é comum. Aqui no mercado eu já vi, tipo no atacadão, no açaí eu já vi
esse limão. Ele não é tão azedo assim, pelo menos o que eu comprei não, né? Mas enfim, nossa lime, nosso limão é uma lime, a gente toma suco de lima, né? Enfim, bom, só uma curiosidade. E aí vamos falar sobre soda. Só cuidado que no Brasil a gente tem o hábito de chamar soda, né? Que é refrigerante de limão, né? Lemon soda. Mas soda é só o nome refri, só o nome refrigerante, tá? Então você precisa dizer o sabor. Então, por exemplo, nós temos cajuína, né? Que é o cashew soda, né? Que é o refrigerante de caju. Nos Estados Unidos é muito comum a Coca Vanilla, Coca Baunilha, Coca Cherry, cereja, a Coca Blueberry. Blueberry, berry é como se fossem frutinhas pequenas, né? E blue, azulzinho, porque a casca dela, né? É azulada. Então, a Coca Blueberry, que em português seria mirtilo, tá? Então, soda ou soda. Soda, se você gosta do inglês britânico, e soda, se você gosta do inglês americano. Então, aqui nós temos algumas versões de refris, né? Diets. A Coca é famosa por criar vários sabores diferentes de refrigerante, né? Aqui nós temos a tradicional, a Diet Coke, que é free sugar, ou seja, free quer dizer livre, sem, né? E sugar quer dizer açúcar, então sem açúcar, livre de açúcar. Aqui eles têm também a Coke Blueberry e açaí é brasileiro e o Blueberry é o mirtilo, né? Guava and Strawberry, goiaba e morango. Ginger and lime, né? O gengibre e a nossa lima, lime. Cherry, Coca Cherry, a cereja. Essa eu tenho muita curiosidade de provar, gente. A Coca Mango, né? Mango, Coca Manga. E essa que eu acho incrível, essa fruta muito bonita, ainda não a vi pessoalmente, porque preciso um dia encontrá-la, que é o Blood Orange. No Brasil nós chamamos de toranja. É uma laranja que dentro é muito vermelha, parece uma, ai meu Deus, uma romã, assim, é um vermelho bem vivo dentro. Então é uma laranja diferente. Blood Orange. Bom, então só para mostrar alguns tipos de soda para vocês, né? Bom, indo por um slide mais, digamos assim, saudável, healthy, né? Nós temos aqui de variações de sucos, como por exemplo, juice, né? J, juice, juice. O I não pronuncia. Então, juice é suco, né? Se você sabe o sabor, não coloca o de e coloca o sabor antes. Tipo, suco de laranja. Corta o de e coloca laranja suco. Então, orange juice. Apple juice, como está aqui, ó. Apple juice. Strawberry juice, né? Enfim, e aí vai. Kiwi juice. E aí você cria suas possibilidades de suco, né? Reproduz. Bom, aqui nós temos a palavra, uma das bebidas mais importantes para o ser humano, que é a água, né? Nessa palavra, a pronúncia muda bastante, né? O britânico aqui em azul, ele diria o water, water, menos força no R e um som mais assim, né? Um som mais para dentro, water, né? O americano já em vez do O usaria um A aqui no começo, o A e aqui o som do R ou do D, né? Para o T e o R, water, 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 né? Então um pouco diferente, water e water, tá? Mas o que você escolher está ótimo. É a palavra água. Beleza, a gente já conhece a palavra água, então vamos ver as variantes da água. Se você é fã da água com gás, não diga gas, né? Porque existe a palavra gas, G-A-S, mas ela indica gasolina. Então, você não vai querer pedir, garçom, por favor, água com gasolina, né? Water with gas, né? Não. Então você vai dizer, ou gas water, não. Água de gasolina, não. Você vai dizer sparkling, sparkling, sparkling water, né? Água com gás, que seria a nossa água com gás. Enfim. Bom, aí nós temos outra variante de água, mas nós precisamos saber a palavra coco para poder dizer como é água de coco, né? Então, é coconut. Ou som. Que é o som do lesado, né, para dentro. Que é o mesmo som do lesado, só outro símbolo, mas é o mesmo som. Coconut. Coconut water ou coconut water. Água de coco, tá? Bom, a próxima palavra nós temos uma palavra muito engraçada, porque o brasileiro tem a mania
que é o que a gente faz no português, né? A gente só reproduz no inglês, a gente quer ler do jeito que está escrito. E no inglês não tem muito um padrão, né? O inglês não é uma língua muito fonética. Quando eu digo não é muito fonética, é porque as letras não têm o mesmo som sempre, assim. Enfim, então, você quer ler soap, mas não, olha como é importante a transcrição fonética que eu sempre faço questão de ensinar. Porque aqui, ó, são só 3 sons, S, U longo e P, soup. Então, a pronúncia dessa palavra que parece soap é soup. Essa sim, se você falar, eles vão entender. Agora, se você ler direto como está aqui, eles vão entender outra coisa. E olha como é perigoso. É uma pronúncia maldita, né, mal falada, né? Porque se você falar soap, eles vão entender sabonete, sabão, tá? Então, o som de soap é para essa palavra aqui, ó, soap, né? Soap, é essa palavra aqui que indica sabonete ou sabão. Nesse caso aqui, liquid soap. Então, não vai no restaurante pedir, pelo amor de Deus, um soap para beber, né? E uma e uma gas water, né? Uma água de gasolina, pelo amor de Deus. Bom, gente, vou dar uma pausa aqui porque meu gato, minha gatinha, tá pedindo para eu abrir a porta para ela sair, né? Desculpa a interrupção, mas essa aula hoje tá um caso sério. Vamos lá, só um minuto. Pronto. Pronto, voltando, né? Então, a próxima palavra aqui, no caso, eu bati sem querer. Deixa eu voltar aqui. Chá, ok, soup, né? Enfim, então soup para sopa. E não soap. Soap é sabão. Bom, como vocês viram, a próxima palavra é chá, né? Só 2 sons. Tea. Não vão pela palavra, querer ler a palavra, né? Onde está a palavra, Alisson? Não apareceu. Soap. Enfim, tea, que é T-E-A, né? T-E-A, não apareceu. Mas o som é só tea, tea, e não tia, tá bom? Chá. Se você quer dizer a palavra chá quente ou chá frio, ou qualquer dessas bebidas, quente ou frio, né, você vai usar a palavra hot para quente, antes do objeto, da bebida, né? E iced para gelado. Os americanos adoram iced tea, né? Chá gelado. Já os britânicos têm a tradição, mais como os brasileiros, de tomar um hot tea, né? Um chá mais quente, tá? Bom, aí nós temos a rainha da Inglaterra, né? A The Queen, ela tomando o chá da tarde, que é uma tradição, né? Finalzinho da tarde eles tomarem um chá. Alguns britânicos gostam de tomar um chá com leite, né? Milk and tea, ou meio tea with milk, né? É uma tradição. Para a gente pode parecer um pouco estranho, mas cultura a gente não pode julgar, né, galera? Bom, então a próxima é uma bebida que eu não recomendo para os jovens. Eu sempre pergunto aos meus alunos, a maioria bebe isso aqui, mas não pode, não bebe, gente, porque é um energético, né? Um energy, desculpa, um energy drink, ou apenas energy, né? Isso pode acelerar o coração de vocês. Cuidado com essas bebidas. Então, energy ou energy drink, tá? Energético, ou bebida energética. Bom, aqui é só um aviso dizendo que o professor não estimula vocês a beberem nenhum tipo de bebida, pelo contrário, não devem, evitem, até porque vocês, meus alunos, são menores, né? Então, mas, como professor de inglês, eu preciso ensinar as palavras para vocês, para quando vocês ouvirem num filme, numa série, ou precisar se comunicar, vocês entenderem o que é que está se falando na conversa, né? Bom, então, proibido, tá, gente? Bebida, caiam fora, não tem futuro. Vamos lá. Então, a palavra bebida, você pode usar a palavra drink. A drink, ela é um verbo, né? Mas também é um substantivo, é uma coisa, é uma bebida, drink, ou então beverage. Beverage, ou no plural, beverages. Alcoholic beverages, né? Bebidas alcoólicas. É alcoholic. Ok, então uma delas é o conhecido tradicional wine. Wine, tá? Ninguém diz wine, não, pelo amor de Deus, tá? Ó, som de U-A-E-N. Wine, wine, tá? E aí são só variações. Se você quer, de repente, né, um adulto quer comprar ou quer falar sobre as diferentes variantes, aí você vai dizer white wine,
red wine, ou rosé wine, né? Branco, vermelho ou rosé, mais rosadinho, enfim. Bom, e aí nós temos a cerveja tradicional, que é chamada de beer, tá? E chopp, professor, pode ser falado assim também? Não, o chopp eles chamam de bebida artesanal, né? Ou cerveja artesanal, na verdade, porque fica nos barris guardado, né? Enfim, apurando. Então, o chopp, que a gente conhece pela caneca e tal, que os irlandeses adoram tomar, né? Os alemães também, a tradição na cultura deles, né? Draft de artesanal e beer, cerveja artesanal, tá? Draft beer. Muito bem. Nós temos aí o que nós chamamos de whisky, mas é whisky, a pronúncia whisky, with ice, a block of ice, né? Ou cubes of ice, blocos ou cubos de gelo. E agora nós vamos praticar, tá? Bom, aqui, o que vocês vão fazer aqui, na verdade? Vocês vão ter acesso ao slide, vão com calma, montar frases, né? Para vocês praticarem. Escreve, fala, repete, tipo, eu bebi água. Então pega aqui, ó. I bebi. Qual é? Passado, presente, futuro, condicional, é passado. Eu bebi, I drank water. Você bebe no presente. Vamos ver outra palavra. Você bebe o quê? Lemonade. Né? Você bebe limonada. Então, ó, you drink, presente, né? Lemonade. E aí vai, gente. É assim que vocês vão montando suas frases em todos os tempos, com todas as pessoas, com todas as possibilidades, tá bom? No slide vocês vão fazer isso com calma, com todas as palavras, vão praticar, né? Todos os tempos, todas as pessoas. E aí não tem como você não aprender inglês. E aí vai chegar num ponto que vocês já vão decorar isso aqui, nós já vamos juntar com o que vimos na aula passada sobre as comidas, porque a ideia é que a gente sempre esteja voltando e misturando os assuntos. Porque se vocês fizerem a etapa, tal, foi até bem, cumpriu as tarefas, tudo, mas não voltar a pegar naquele material, vocês vão esquecer. Não tem outro jeito, tem que praticar, tá certo? Então, por isso que eu fiz aqui um resuminho já no final, para vocês, tem o eixo da escrita, que vocês vão escrever, fazer tudo isso, tá certo? No caderno, o máximo de combinações possíveis. Lembrando de incluir algumas palavras como an, and e with, né, que é um ou um aqui, e com, para não esquecer essas palavras extras também que a gente aprendeu, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês fazerem no caderno aí, ó, olha aí. Como seria eu comi pão e você vai beber vinho. Então, ó, tem a pessoa eu no presente, aí tem a pessoa você no futuro, e aí vai. Dificultando para ver se vocês conseguem fazer todas as possibilidades em todos os tempos, tá? Aqui nós temos o resumo do verbo comer embaixo, né? E beber em cima. No passado, né? Ate, comeu. Presente, eat, ou eats, come. Futuro, will eat, vai comer ou comerá. E condicional, would eat, comeria. Em cima, o que a gente viu hoje, passado do verbo beber. Drank, bebeu. Drink ou drinks, presente, bebe. Will drink, beberá ou vai beber. E would drink, beberia. E aí você vai usar todas essas palavras de comida e bebida. No próximo slide está mais completo. Aqui eu fiz um esquema bem profissional para vocês. Ó. Deixa eu diminuir o tamanho aqui da minha câmera para eu caber aqui. Então, ó, o que é que vocês têm que fazer aqui? Ó? São etapas. Primeira etapa, olha aqui embaixo de novo no print, né? Primeira etapa é escolher uma pessoa. Aqui são só as pronúncias. You, he, she, it, we, they. Né? Escolhe um verbo comer, aí claro, você vai escolher alguma comida aqui de cima, vai até aqui as comidas. Se você escolher o verbo beber, as bebidas vão até aqui, tá? E aí eu já incluí um novo verbo para vocês já irem meio que se preparando para uma terceira aula, né? Meio que se adiantando. É um verbo super simples, é o verbo querer. Aqui você já tem as formas, então é só usar, que vocês vão absorver, né? Por quê? O verbo querer ele é mais genérico. Se você vai para um restaurante, para um lugar, comprar alguma coisa e tal, pedir qualquer coisa que você quer, né? Você vai dizer lá, eu quero isso, eu quero um pão, eu quero pão com queijo, eu quero um pão com queijo e refri ou limonada, tá?
Enfim, então aí vocês podem criar infinitas possibilidades com esse pequeno vocabulário que a gente tem aqui do lado, né? E com esses 3 verbos que são muito usados na mesma situação, né? No mesmo contexto eles são muito adaptáveis. E aí, 4 palavras essenciais, né? Eu esqueci de colocar o and aqui, mas está no slide anterior aqui, né? Eu acho que eu falei no outro slide, cadê? Aqui, ó, o and, que é o I, né? Volta lá, Alisson, avança. Bom, então aqui ó, nós temos, na verdade, 5 palavras, né? Porque é o a, um ou uma, o an, um ou uma, o with, com, temos o primo do with, que é o without, que é o sem. Se você diz que está com alguma coisa, mas você quer dizer que está sem alguma coisa, ou sem nada, você usa o without, né? E lembra de usar o and, com D no final, que é o I, tá bom? Então é só juntar, ó. Eu como pão, presente. Você comeu queijo. Ele vai comer carne. Ela comeria peixe. Ele ou ela é um animal, né? Dizer ele, o ratinho. Ele bebe água. Aí, se você quiser incluir essas palavras extras, a sua frase fica maior, fica mais sofisticada, né? Pode dizer mais coisas. Então, ó, ele bebe uma water, a water. Por que a water? Porque o water começa com som de U, né? W, de consoante W, na verdade, não é de U, que U é vogal, né? Então, a water, né? Então, nós, vamos usar o verbo querer aqui, ó. Nós queremos no presente smoothie, vitamina, né? Elas quiseram, passado wanted, né? Café, elas queriam café, né? Eu vou querer ou quererei chá, né? Chá com leite. Tea with milk. Aí você cria 1000 possibilidades, né? Nós, we, would want wine. Nós iríamos querer, iríamos não, quereríamos, né? Condicional, possibilidade, wine, vinho. E aí vai, tá? Então, se você é aquele aluno que gosta de aprender tudo, fazer rápido, o melhor conselho que eu dou é pega um caderno e faz o máximo de combinações que você puder fazer. Do jeito que eu fiz aqui, escolhe uma pessoa, um tempo, um verbo, tenta incluir essas 4 ou 5 palavrinhas aqui, que as frases vão ficar mais profissionais ainda, e vai com todas. Que não tem como você errar. Na próxima aula, o professor perguntar, você já sabe todas de cabeça, eu garanto, tá? Então essa é a ideia. No eixo da leitura nós vamos ter um texto que vocês vão traduzir depois, tá? Com calma, falando sobre a Irlanda, sobre as fábricas, a cultura, os escritores, os livros, enfim. Depois a gente vai discutir sobre esse texto, que é que vocês entenderam, né? Vocês precisam traduzir depois para o caderno, tá? E o slide não quer passar. Bom, acho que é isso, acabou, né? Acabou. Bom, então paramos aqui no texto, tá? Depois vocês vão, com o tempo, traduzir esse texto e em aula a gente vai discutir, tá, gente? Espero que essa aula tenha servido bastante para vocês, né? Então esse é o slide principal, que vocês vão ver o resumo da aula, né? E nós vamos poder praticar todas as possibilidades de verbo, pessoas e vocabulário, tá bom? É isso. Muito obrigado. Bye, bye. See you soon. Desculpa as interrupções aí no meio da aula, né, galera? Foram urgências. Bye, bye. See you.